Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Que essa live profética seja uma bênção hoje dentro da sua casa, nesse momento que você está assistindo. Escuta, eu tenho uma palavra do dia para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Usando a fé em momentos difíceis. Toda fase ruim a qual a qual o irmão está passando, tem um propósito de Deus para acontecer na tua vida. Eu já inicio essa live dizendo: não se sinta abandonado nem abandonada, porque Deus está vendo o que você está passando e Ele vai honrar você pelo tempo de espera, pelas perdas que você teve e pela perseguição que você vem passando e enfrentando. Mas, irmão César, está tão difícil. É por isso que eu coloquei o tema dessa live dessa forma: usando a fé em momentos difíceis. Você tem que usar a sua fé, minha irmã. Você tem que usar a sua fé, meu irmão, para que você passe por essa fase complicada da sua vida. Para que você saia dessa fase ruim a qual você está vivendo nesse momento. A fé vai te levar a lugares maior e melhores, a companhias maior e melhores. Escuta, a oportunidades maior e melhores do que a que você já teve. A fé move a mão de Deus. E Deus se agrada quando você usa a sua fé. E isso mostra que você confia na palavra de Deus. Isso mostra que você está confiante na palavra de Deus. Mas, irmão César, e aquele que não tem a fé? Aquele que não sabe usar fé nos momentos difíceis. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6 diz assim, para aquelas pessoas que não usam fé, para aquelas pessoas que já perderam a fé, que não está tendo mais fé em nada. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Escuta só. A Bíblia diz que pela fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Por quê? É pela fé que você vai ser galardoado. Quer dizer, você vai receber o galardão, que significa a bênção, a tua vitória, o teu presente de Deus. Recompensas de Deus. Como que isso vai chegar na minha vida se eu não tenho a fé? Se eu não acredito mais que Deus pode mudar a minha fase, a minha história, me tirar do fundo do poço. Se eu não acreditar mais, eu não estou mais agradando a Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Isso quer dizer o quê? Que você está tendo fé em Deus. Confia nele e tudo ele fará. Tá vendo? Quando você tem fé em Deus, você está confiando em Deus. Confiando naquele que pode mudar a tua situação, te ajudar,
e te tirar dessa fase complicada, tirar você dessa fase ruim que você está passando. Usando a fé em momentos difíceis é para poucos. Não são muitos que acreditam, muitos só confiam na força do próprio braço. Isso mesmo. Muitos não creem que Deus tem algo melhor e maior para colocar em suas vidas. Abre a boca e diz: se não for eu, não acontece. Se não for meu esforço, nada acontece. Está enganado. Tudo é permissão de Deus. Se algo está acontecendo pelo esforço, é porque Deus está permitindo também. Mas tem coisas maiores e melhores que vai vir para a sua vida através da fé. Porque quando tudo se tranca, nem a força do seu braço, nem o esforço, nada consegue abrir portas na sua vida. Quando a pessoa cai no fundo do poço, você conhece alguém, você também se conhece e sabe muito bem que até você, perdão, que até você já fez de tudo para sair dessa fase complicada. Até você já se esforçou até demais para mudar de vida. E tudo que você vê é portas fechadas. Por quê? Nem tudo é físico. Nem tudo vamos resolver através da matéria física, através do meu esforço, da minha força. Não. Tem coisas que é espiritual. E só vai se abrir portas na sua vida depois de oração e confiança em Deus. Tem gente que estava até se dando bem, depois desmoronou, perdeu tudo, está em uma situação difícil, já gastou tudo e não resolveu nada. Não chegou aonde queria. Por quê? Às vezes tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão sendo vítima do mundo espiritual e não entende. Achando ela que foi ele que deu algum erro, fez algum erro, que ele vai conseguir resolver com a força do braço. Não. Tem coisas que se você não lutar no espírito, nada mais vai acontecer. Tem gente sendo vítima de inveja, bruxaria, macumba. Escuta. Tem gente que estava até se dando bem depois que recebeu uma macumba na porta do estabelecimento. As coisas se trancaram. Clientes sumiram. Pessoas faliram. Porque é espiritual. Mas está lá a pessoa lutando todo dia para dar certo e não dá certo mais. Por quê? Porque tem uma barreira espiritual. Tem um demônio que recebeu algo em troca para travar e para fechar as portas daquele local, daquela pessoa e daquela família. Então, minha irmã, meu irmão, a pessoa que estiver passando por isso, por esse problema, se ela não tiver uma fé em Deus e uma vida de oração, ela perde a batalha. E nós sabemos muito bem que quem tem que perder é o inimigo, não sou eu e nem você. Quem tem que perder é o macumbeiro, a macumbeira que está lá batendo lá para você perder as coisas. Quem tem que perder é os demônios que têm se levantado para travar o que é teu.
recebeu o ataque, mas usa sua fé em Deus. Dobra o joelho em oração. Clama o sangue de Jesus. Porque quando a gente entra em oração, confia em Deus para Deus resolver tudo para nós, não tem terra de cemitério, não tem macumba, não tem voodoo, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem nada que atrapalhe a sua vida. Porque Deus se levanta e se coloca de pé para te ajudar. Quando a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, aquilo ali está nos ensinando que se você não colocar os teus problemas na mão de Deus, acreditando que Ele pode te ajudar, você está desmerecendo Deus. Você está tirando o poder de Deus. Você não está colocando confiança naquilo que pode te ajudar. Assim Deus se entristece com você. A partir do momento que isso acontece, Ele já não se agrada mais dos seus feitos, do seu agir. E a tendência é afundar mais e mais. Eu quero aqui falar com pessoas que estão passando por fases complicadas agora. Eu quero te falar, confie no Senhor, porque do mesmo jeito você não vai ficar. Vai ter mudança na tua vida. Vai ter mudança no teu cenário. E Deus vai te abençoar muito. Deus vai te abençoar muito pela tua fé e pela tua confiança que você depositou nele. Olha o que a Bíblia diz sobre a fé. Irmão César, está tudo difícil, complicado, portas fechadas. Eu estou me sentindo um nada. Perdão, meus irmãos. Eu estou me sentindo um nada. Está tudo fechado. Mas mesmo assim, minha irmã, em tempos difíceis, Deus quer que você use a sua fé, porque Deus vai trazer um movimento aí. Deus vai trazer um movimento aí, e algo vai acontecer através da sua fé em Deus. Amém? A Bíblia diz assim, ó, para ensinar você, viu, que está passando por tempo difícil. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz a palavra: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, escute, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Eu vou repetir porque eu quero que essa palavra entre no seu coração. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos, as pessoas antigas, alcançaram testemunho. Aqui Deus está nos ensinando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, se você espera que algo aconteça e você crê que vai acontecer, isso já é o fundamento.
É como você construir uma casa, você primeiro não faz o fundamento, o alicerce, a sapata da casa, você primeiro não vai fazer o firmamento, pronto. Assim é a fé. Quando você acredita, você já está construindo no mundo espiritual um firmamento para que a tua bênção chegue e repouse sobre esse firmamento que se chama fé. Diga glória a Deus. A sua fé está criando uma estrutura para receber coisas do alto, grandes e não pequenas. A fé cria uma estrutura, uma base para recebimentos de bênçãos. Diga glória a Deus. É por isso que é importante a gente usar a fé. E é por isso que em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem a fé é impossível agradar. Agradar a quem? A Deus. Porque Deus sabe que é através da sua fé que bênçãos chegarão na sua vida. Aí Deus olha e diz, oh, ele não está tendo fé, não está acreditando. Olha lá, está ansioso, está ansiosa. Não está confiando mais em mim, já não ora mais, já não busca mais. Está tentando fazer do jeito dela, do jeito dele. Isso desanima Deus. Desagrada a Deus. Mas mesmo você passando em momentos difíceis, que nem é o tema dessa mensagem, usando a fé em momentos difíceis, mesmo você passando por fases complicadas da sua vida, se no seu coração você ainda crer que Deus pode mudar essa cena, você está agradando a Deus. E quando você crê, você está tendo a fé. E quando tem a fé, uma estrutura é criada, é a base para recebimentos de bênçãos futuras que há de chegar na sua vida. A Bíblia fala, a fé é o firme fundamento, é firme, é o fundamento das coisas que se esperam. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. Da mesma forma somos nós. Por que somos provados em desertos e mais desertos? Por que somos provados por Deus para receber algo maior de Deus? Por quê? Porque se Deus te pegar e der tudo para você da forma que você está aí, às vezes você não sabe administrar a bênção que ele vai mandar. Aí você perde. Às vezes você ainda precisa se afastar de algumas pessoas, sair de algumas amizades que te prejudicam. Deus precisa tratar o ambiente que você está para que algo chegue nas tuas mãos. Porque se a bênção chegar do jeito que você está, no meio de pessoas falsas, fofoqueiras, andando com gente que não agrada a Deus, se Deus te abençoar dessa forma, as próprias pessoas que te rodeiam são elas que irão te prejudicar e tomar a tua bênção. O que Deus tem para você não é momento, não é fase. O que Deus tem para você é permanente. É portas por cima de portas. Bênçãos por cima de bênçãos. O que é passageiro e o que é fase são apenas as provas que você está passando. Recebe essa palavra no teu coração. Tem uma fase ruim aí, você está passando, que vai sair da sua vida, viu? É só um momento. É só um momento complicado. Mas você já vai sair dela para ser abençoado por Deus. Para ser abençoada por Deus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que a fé também é a prova das coisas que não se vê. Você espera em Deus. Isso quer dizer o quê? Fé.
criou a base, já tem uma base, a fé é a sua base. Agora você acredita, a fé é aquilo que você crê sem ver. Você não está vendo, mas você está vendo pelos olhos da fé. Você pode não estar vendo fisicamente a matéria, mas pela fé você já está vendo e acreditando que esse algo vai dar certo e que isso vai chegar para você. É como se fosse um jovem agora, neste momento. O sonho desse jovem é ter um carro do jeito que ele sempre sonhou. Isso é fé. Ele está criando a base dele. Ele sempre pede a Deus para alcançar essa vitória. Ele criou a base, fé. Ele não tem um carro, mas ele já está vendo o carro. E pela fé, ele já está desenhando o jeito do carro que ele quer. Ah, Deus, eu quero um carro assim, desse jeito. Essa pessoa ainda não tem um carro, mas tem a fé. Ainda não está vendo fisicamente a matéria na sua frente, mas está vendo pelos olhos da fé. Ele está vendo o futuro que vai acontecer. E Deus se agrada e Deus realiza. Diga glória a Deus. Tem uma bênção que está chegando para você. Porque você vem tendo fé em Deus. E Deus manda te falar, vai chegar nas suas mãos. E não tardará. Você será contemplado pelas bênçãos dos céus. Não perda a fé. Continue acreditando e crendo nas bênçãos de Deus que chegarão para você. Quando você acredita, você está criando o quê? A base para receber aquilo que você não está vendo, mas você tem a convicção que vai ver. Amém? Diga glória a Deus. Usando a fé em momentos difíceis. Entenda algo. A palavra de Deus, ela diz, em Hebreus 11, versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que a palavra quer nos ensinar? Que pela fé, as pessoas antigas, que foram antes da gente, alcançaram testemunhos de vitória. Tiveram testemunhos para contar por causa da fé. Foi pela fé que muitos alcançaram vitória. Está aqui um exemplo bíblico para você. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz a palavra. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, mas pela fé habitou na terra da promessa. Você está entendendo isso? Eu vou repetir. Hebreus capítulo 11, versículo 2, fala que os antigos alcançaram pela fé testemunhos. Eles tiveram testemunhos para contar através de quê? Da fé. Essas pessoas também passaram por momentos difíceis em sua vida, mas pela fé alcançaram o testemunho. Já no versículo 8 de Hebreus 11, mostra um bom exemplo para nós. Quem? Abraão, que diz,
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia, e pela fé habitou na terra da promessa. Tá vendo? A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, mas por causa da obediência dele, por causa da fé, Deus fez ele habitar na terra da promessa, na terra boa, na terra que ele prosperou, na terra que Deus o abençoou. Só que o que me chama a atenção é que ele saiu sem saber para onde ia. Isso se chama fé. É por isso que a partir do momento que Abraão crê, a partir do momento que Abraão tem fé naquilo que Deus está falando, ele criou o quê? A base, a estrutura para receber algo de Deus. É por isso que ele habitou na terra da promessa sem saber para onde ia, porque ele creu. Ele não precisou ver a terra, ele só precisou acreditar que Deus tinha uma terra melhor para ele. Diga glória a Deus se você está entendendo a palavra. Diga glória a Deus. Está sendo uma bênção, está sendo um estudo bíblico. Usando a fé em tempos difíceis. Assim deve ser comigo, assim deve ser com você também. Vamos habitar na terra da promessa, temos algo novo de Deus para receber. E teremos também testemunhos para contar. Por causa de quê, minha irmã? Por causa da fé. Às vezes não temos possibilidade alguma de crescer, de avançar, de ir. Às vezes não temos condições para nada. Às vezes não temos apoio nem ajuda de ninguém. Olhamos para um lado e para o outro, nós se vê só. Mas por causa da nossa fé em Deus, Deus vai fazer grandes coisas acontecer na minha e na sua vida. Isso é Deus dizendo: você não precisa nem de A nem de B, nem de fulano nem de ciclano. Você não precisa do apoio de ninguém. Você só precisa acreditar e ter fé em Deus. Porque no momento certo, Deus abre a porta que tem que abrir. Deus te coloca no meio de pessoas que você tem que estar. Porque Deus chega um tempo que Deus apresenta pessoas para você. Ah, não liga porque fulano negou ajuda, porque fulano não gosta de você, porque fulano te critica. Essas pessoas não farão parte do novo cenário de Deus na sua vida. Essas pessoas são personagens do teu deserto. São os afrontadores, são os obstáculos, são aqueles que zombam de você. São personagens do deserto. Essas pessoas nunca vão fazer parte do novo de Deus que Ele tem para você. Essas pessoas ficarão lá no mesmo local, no mesmo ambiente, no mesmo deserto. Mas você vai viver algo novo de Deus, porque pela fé tu já criou uma base, uma estrutura para receber de Deus coisas novas. Diga glória a Deus. Então, minha irmã, não se incomode não. Deus vai mudar essa situação aí, viu? Deus vai mudar essa situação que você está vivendo. Chegou no vídeo? Deixe o seu joinha e compartilhe com mais alguém, amém? Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz, que muitas pessoas alcançaram um testemunho, né? E uma delas foi Abraão, né? Que quando Abraão acreditou, qual foi o momento que Abraão acreditou? Foi lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus se apresenta para Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela
e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu quero fixar aqui que o nome de Abraão não era Abraão. Quando Deus chamou ele, o nome dele era Abrão. Abrão. Depois que Deus mudou o nome dele, ele passou a ser chamado de Abraão. Quando Deus chama ele, Deus fala: Abrão. Abrão, sai da tua casa, da terra do teu pai, do meio da tua família, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele acreditando saiu. Ele fez o que? Usou a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé entra. Agora vai de você permanecer na fé ou abandonar a fé. É por isso que a Bíblia diz que Deus enviou ao mundo o seu filho, seu único filho, para todo aquele que crê é o quê? Acreditar, ter fé. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que quando a gente perde a fé, a gente perece. Quando a gente perde a fé em Jesus Cristo, nós perdemos a salvação. Está entendendo? Assim sou eu e você. Se você não tiver fé, você perde a bênção, perde a vitória, perde tempos novos de Deus em sua vida, perde oportunidades, perde crescimentos futuros, porque abandonou a fé. Não quis mais acreditar. E é um perigo quando a gente não tem mais fé, é um perigo quando a gente abandona a fé por causa da luta, por causa da prova e por causa das dificuldades que apareceram na nossa vida. A Bíblia está muito forte quando ela fala que, em Hebreus 11:2, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé alcançaram um testemunho. Tiveram coisas para contar. Então, se você abandona a fé, você não vai ter nada para contar. A não ser murmuração, reclamação, derrotas e perdas. Mas pela fé, Deus vai te colocar na bênção, vai abençoar a tua vida, aí você vai ter um testemunho para contar. Você vai falar das lutas que você passou, mas vai falar também da bênção que Deus enviou no momento da tua dificuldade. A palavra de Deus diz que Abraão sai sem saber para onde ia. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É pela fé, você vai sem ver, vai sem saber o caminho. Você não sabe como que vai ser lá, mas você tem fé que Deus vai te ajudar naquele lugar, naquele local, que Deus não vai deixar faltar nada. Isso é a fé. Aí quando você chega, Deus já tem preparado tudo. Diga glória a Deus. Escute isso. Uma vez pela fé, saí da minha casa, pelo convite de más pessoas, eu disse más pessoas, que depois se rebelaram contra mim. Era um grupinho de oportunistas, de aproveitadores, usando terno e gravata. Gente que usa nome de igrejas grandes aí para passar a perna nos outros. Cuidado, porque tem muitos, viu? Só querem saber disso aqui, ó, quando entrar. E souberam chegar, usaram a lábia, tudo. Disseram que tinha um povo que precisava ouvir a palavra de Deus lá do outro lado e tal, tal. Eu estava cansado da minha mermice, sempre as mesmas coisas. Eu digo, rapaz, eu vou dar uma viajada. Fui, tranquei a porta da minha casa e aceitei o convite dessas pessoas para nós ir fazer a obra de Deus em outro local, em outra cidade. Peguei minha família, a gente viajou, fechei a porta da casa, ficou aí fechada.
Cheguei lá, nós foi fazer a obra de Deus. Não sabia o que ia acontecer, como que ia ser, se ia ser bom ou se ia ser ruim. Só sei que só tinha mato em volta. E era um povoado. Só tinha mato em volta. A água que a gente bebia vinha da serra, assim, ó, pelos caninhos lá da serra, da montanha. Mas tinha lá um povoado pequeno, sabe, aquilo bem afastado mesmo da cidade. Pronto. Eu digo, meu Deus, o que vai ser de mim aqui? Mas eu fui pela fé, que Deus ia cuidar de mim. Porque, primeiramente, os que me abandonaram e que falaram mal de mim, que me trapacearam, foram os mesmos que me ofereceram a oportunidade de chegar lá. Tá entendendo? Eu percebi e vi que são todos gananciosos. Tudo que eles queriam era arrancar dinheiro do povo. Tá entendendo? Só que pela fé eu fui. Eu digo, Deus vai cuidar de mim nesse lugar. Deus vai cuidar. Porque pessoas me trapacearam e passaram a perna. Pessoas que eu confiei. Pessoas que eu confiei. Pessoas que era para vir a providência delas e não veio. Escute isso. Eu estava lá, numa casinha que foi alugada lá. Se eu te falar que Deus não deixou faltar nada para mim os dias que eu fiquei lá. E eu estava preocupado já. Minha irmã, meu irmão, quando ficaram sabendo que tinha um homem de Deus lá para ajudar o povo, pregar a palavra, eu era toda hora, era de manhã, era meio-dia, era de tarde, abrindo um portão para os moradores daquele local e na minha casa. Escute isso. Um trazia galinha, outros trazia feijão. Uma senhorinha aposentada lá ia lá com um trocado lá e me ajudava. Deus não deixou faltar nada para mim. Nada. Mas os que me levaram ficaram com inveja e aprontaram contra a minha vida nesse lugar. Aprontaram, pegaram aquilo que era meu, desapareceram, sumiram, não pagaram uma dívida que tinham comigo. E no final me caluniaram para todo mundo, dizendo que eu era falso profeta, dizendo que eu não prestava. Eles mesmos, essas pessoas dessa igreja grande aí, escute, me caluniaram com inveja, com inveja. Só que o que Deus fez nesse lugar, se fosse por eles, eu tinha perecido. Se fosse por eles, eu estava até hoje prejudicado, mas Deus me deu vitória. Deus levantou pessoas naquele lugar. Até que chegou um momento que eu tive que sair de lá. Eu fiz minha parte. Só que tinha gente muito falsa envolvida. Tá entendendo? Isso aí acontece muito. Grupinhos aí de certas igrejas ir para locais dizendo que vai evangelizar, mas tudo que quer no final é só arrancar o dízimo do povo, porque era assim que eles falavam para mim. Entendeu? Queria que eu chegasse em senhoras aposentadas, dizer que era para dar atenção para essas senhoras, dizendo que era para dar atenção para gente que tinha condição. Tá entendendo? Olha a malícia aí chegando. Eu não concordei com as práticas e com as palavras desse povo. Tá entendendo? Aí no final fizeram a cabeça de todo mundo dizendo que eu era falso, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, mentindo, porque eu não aceitei o costume deles. Eu fui para evangelizar, eu fui para pregar a palavra, eu fui para ajudar o povo. Mas eu percebi que tinha malícia, eles eram cobras. Tá entendendo? Eles eram cobras. Eu quero te falar que pela fé, minha irmã, pela fé, você vai alcançar grandes coisas. Mesmo se você saber, mesmo você não sabendo o que fazer, para onde ir, Deus vai guiar você. Deus vai direcionar você. E Deus foi tão bom comigo que até hoje eu tenho amizade com o povo de lá.
É direto chegando ligação para mim, irmão César, vem aqui, vem aqui. Eu já fui lá visitar eles de novo. É gente boa demais, você chega na casa deles lá, meu irmão, se você não tiver cuidado, você vai ter que comer na casa de todo mundo. Que todo mundo quer fazer comida para você comer. Você chega na casa de um, você come, chega na casa do outro, come também. É um preparando galinha, outro preparando peixe, outro preparando isso. Não, irmão, como aqui, irmão? Vamos ficar aqui em casa hoje. Aí você vai na casa de outro. Eles querem que você fique lá também. Pessoas boas, do coração bom. E outra, eu vou lhe falar algo, viu? A maioria de lá são todos católicos. A maioria são todos, não são cristãos. A maioria, muitos são desviados. Muitos servem a outras religiões. É bairros que precisa de evangelização, que precisa de Jesus, que precisa do evangelho. Tá entendendo? Então, infelizmente, tem muitos lobos que escolhem esses locais para atacar o povo, para enganar o povo. Tá entendendo? Aí qual é a forma? Qual é a forma de enganar? Eles começavam a fazer, vamos juntar o povo, fazia sopa para enganar o povo, né? Porque o coração é ruim. O coração é ruim. Quando viram que eu não entrei no joguinho deles, fizeram de tudo para me derrubar. Tá entendendo? Fizeram de tudo para me tirar da linha. Fizeram de tudo para me tirar do local. Tá entendendo? Quando viram que eu não entrei no joguinho deles. Bando de falsos. Eles são um bando de falsos. Hoje falam todos pelas costas, porque não são homens e não são mulheres de falar na frente, na cara. Me caluniaram depois que eu saí. Me caluniaram depois que estavam longe, por telefone. Depois que eu saí do local, porque de frente, a paz do Senhor, meu irmão. Que paz do Senhor nada, você é demônio. Paz do Senhor não, você é espírito de engano. Tá entendendo? Quando chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de verdade, vocês tremem. Tá entendendo? Não tem paz do Senhor, não. Tá entendendo? Você tá carregado de espíritos imundos, espírito de engano. Tem muito, infelizmente, eu tenho dó de muitas ovelhas, eu tenho dó de muitas igrejas aí que estão sendo enganadas por homens e mulheres que não têm Deus na vida, mas tem um espírito de engano. Lábia boa, fala bem, pratica serviços sociais, viu? Sopas e mais sopas, isso e mais aquilo, é para atrair o povo. Você tá entendendo? Mas não ama o povo. Não tô dizendo que são todos. Não são todos. Mas tem muitos aí que são assim, viu? Tem muitos que são assim. Tá entendendo? Nada contra. É bênção alimentar o povo de Deus, fazer sopa, cantina, bazar, levar roupa para as pessoas. Isso é muito bom. Mas quando vem de pessoas de Deus, rapaz, não é uma pessoa, não é eu dando um prato de sopa para você esperando o que você vai me dar. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? É desse jeito. Nós temos que ter muita fé em Deus, viu? Para ver nesse mundo. Tem que ter muita fé em Deus, porque tem gente que usa as coisas para enganar outras pessoas. Serviço social é bom quando vem de homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de caráter. Olha, a Bíblia diz que os das trevas são mais prudentes do que os da luz. Viu? Tem mais sabedoria, sabe agir mais do que aqueles que estão na luz. Vê aí, ó. Tem muitas casas espíritas por aqui que ajudam as pessoas, viu? Ajuda as pessoas. Entendeu? Ajuda muita gente. Enquanto isso, os crentes, os cristãos, falando mal um do outro. Tentando derrubar um, tentando derrubar outro, falando da igreja de um e da igreja do outro. Pessoas falsas. E quando oferece uma sopa para você, é esperando você ir lá congregar com eles, ficar com eles e para pegar o que você tem. Não é de coração. A gente tem que ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Ajuda, irmão. Mas tem muita gente que já vem com a malícia na mente. Vamos fazer isso para atrair o povo e tal, entendeu?
É desse jeito, para sugar as pessoas. Tem muita gente que faz serviço social. Pessoas que nem crente não é, mas faz de coração para ajudar as pessoas. Eu com 16 anos de idade eu já viajava pelo mundo atrás de trabalho. Me lembro uma vez que eu fui para o estado de Minas Gerais atrás de trabalho. Eu trabalhei lá no plantio de cana, trabalhei adubando cana e trabalhei no plantio de abacaxi. Eu com 16 anos, viu? Já registrado na carteira de trabalho. Só que a gente a gente foi naqueles carros que aparecem na cidade, reúne o povo e pergunta quem quer viajar para o trabalho. Nesse tempo, quando eu fui, o homem só pegou a gente, jogou na cidade e sumiu, desapareceu com o dinheiro. Ó, recebeu o dinheiro da passagem, desapareceu, jogou nós lá. E a gente ficou sem saber o que fazer, sem ter onde dormir, dinheiro acabou, já não tinha mais o que comer. A gente teve que pedir nas casas comida, lembro como hoje, viu? Eu e meu pai. Nós teve que pedir comida nas casas para a gente comer. E andando apenas com um saco assim, com as panelas dentro e algumas peças de roupa. A gente chegou numa casa de umas pessoas. Era um local onde tinha umas pessoas vestidas, sabe aquelas pessoas católicas, eles são católicos, entendeu? Da igreja católica. Eu não sei o nome deles, mas era um grupo de pessoas que usa umas capas, eles usam uma roupa, tipo aquela roupa de monge, entendeu? Lembro como hoje, eles quando viram a gente, acolheram a gente, porque a gente não tinha onde dormir, tá entendendo? Deram dormida pra gente, deram uma peça de roupa pra gente, camiseta, deram pasta de dente, deram sabonete, deram toalha. Poxa, ajeitou a gente e no final ainda não assistiu o filme de Jesus ainda com eles. E no outro dia a gente foi embora. Você está entendendo como que as coisas quiseram algo da gente? Não, não quiseram nada da gente não. Eles ajudaram a gente. Agora eu já sofri ataque de igrejas aqui, entendeu? Pegou minhas coisas, roubou, não pagaram, levaram cadeiras, levaram tudo que eu tinha comprado, o som, levaram tudo. E no final ainda falaram mentiras ao meu respeito. Se eu fosse uma pessoa fraca, eu tinha perdido a cabeça e tinha feito mal para essas pessoas que me prejudicaram. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. Deus me deu de novo tudo, viu? Depois eu comprei tudo de novo com meu suor, com meu esforço, com meu dinheiro. Enquanto isso, tem gente crescendo, trapaceando os outros. Isso aqui eu falo na cara deles, mas eles não são homens, não são mulheres de Deus para vir ouvir isso daqui. Eles falam pelas costas se escondendo. Porque onde o homem de Deus chega, a mulher de Deus chega, o espírito tem que cair por terra. O espírito do mal, entendeu? Tem que cair por terra. Mas Deus fez justiça. Acha que ficou por isso, foi? Não ficou por isso não, viu? Tá travando os comentários aqui, peraí. Não ficou por isso. É isso que eu tô falando. Usar fé em momentos difíceis. Me trapacearam, levaram o que é meu, viu? Sabe o que foi que eu fiz? Eu usei a fé. Eu digo, Deus vai me dar tudo de novo. Eu entrego nas mãos de Deus. Tudo era Deus. Tudo era Deus. Deus me sustentou quando eu cheguei lá do outro lado. Deus usou pessoas que eu nunca vi na minha vida. Chegava lá com galinha inteira na mão, assim, dizendo, ó, irmão César, pra você aí, ó. Pra você e sua esposa aí, ó. Trazia coisas pro meu filho, trazia coisa pra gente. Oxe, eu queria que você visse no dia que eu vim embora. Um monte de pessoa triste lá, se juntou todo mundo lá e me ajudaram ainda com condição ainda financeira ainda. Disse, ó, irmão, aqui é pra você. E eu nunca pedi nada. Nada para aquele povo. Eu fui para ajudar ele, nunca pedi nada. Quem queria passar a mão em tudo foram os outros. Que o ponto de pregação que tinha lá, a igrejinha que tinha lá, quando foi no final do mês, toda a oferta que eu juntei com o dízimo do povo, com tudo,
ficava numa caixinha lá trancada, eles só chegaram para pegar tudo e levaram tudo. Eles não tiraram R$ 1 para me dar daquele dinheiro. Sendo que o direito deles é abrir e dar pelo menos um pedaço para a pessoa que está lá cuidando da obra. Eles levaram tudo. Tudo. E se eu quisesse dar um leite pro meu filho, eu que se vire. Eu digo amém, mas Deus está no controle, Deus vai me ajudar. Aí, minha irmã, só sei que essa cambada de lobo durou pouco, já acabou, viu? Caiu por terra, viu? Até a igreja de engano que eles tinham aqui, Deus já fechou, acabou. O vento soprou, para nunca mais levantar, em nome de Jesus, está queimado esses demônios. Vai, olha, vivendo pela fé, meu irmão. Você tem que viver pela fé. Agora, se você entrar num momento difícil e abandonar a fé, dizer que Deus não está... Não pode não. Eu sei que a gente fala, viu? Eu sei que nós falamos. Ah, Deus, parece que o Senhor não está me vendo, parece... A live travou, minhas irmãs, meus irmãos. Mas já voltou, glória a Deus. A live deu uma travada aqui, não sei se é por causa do... Né? Tem palavras que nós falamos que às vezes o YouTube bloqueia, né? Mas talvez pode ter sido a internet fraca aqui. Amém? Glória a Deus, a gente já voltou. Então é isso. Em momentos difíceis, não abandone a fé, mas coloque Deus no centro. Eita Deus. O inimigo quer que você abandone tudo. Aí ele tira a tua força e diz, agora ela não vai avançar mais não. Agora ele não vai subir mais não, não vai dar certo mais não. Depois que alguém passa a perna de você, puxa o teu tapete, te caluneia, fala mal do teu nome, aí diz, eita, agora ela vai desanimar. Não, minha irmã. É agora que você tem que aumentar a sua fé e colocar Deus no centro. Fala, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em nome de Jesus os caminhos irão se abrir novamente. Em nome de Jesus eu também vou alcançar o meu testemunho. Porque antes de mim, antes de você, os antigos também sofrerão, mas alcançaram testemunhos pela fé. Amém? Glória a Jesus. Pela fé você vai ter testemunhos para contar. Pela fé você vai ser uma mulher muito abençoada por Deus. Cadê a pessoa que crê nessa palavra? Comenta aqui, ó, eu creio nessa palavra. Quem crê que pela fé tem coisas novas acontecendo agora ao teu favor? Quem crê? Quem crê? Ah, labaxandarabra sub. Escuta isso daqui. Aleluia. Escuta isso. Momentos difíceis geram pessoas fortes. Momentos difíceis geram pessoas fortes. Tá entendendo? Quando o faraó batia no povo de Deus no momento da escravidão, você sabe disso. Está lá escrito em Êxodo capítulo 1, que diz que levantou um faraó que não conhecia José, era outro faraó. Não é aquele faraó de José não, era outro. Outro faraó que pegou o povo de Deus e mandou aumentar o trabalho escravo, mandou aumentar o trabalho, diminuir o alimento e mandou açoitar o povo, ó. A Bíblia diz assim, ó, quanto mais Faraó os humilhava, quanto mais Faraó os oprimia, mais o povo de Deus crescia. Tu tá entendendo nisso? Tá entendendo isso daqui? Faraó tentou diminuir o povo de Deus, aumentando o trabalho escravo, diminuindo a comida e batendo neles. Só que a Bíblia diz que ele não entendia o que estava acontecendo, porque quanto mais ele humilhava o povo, mais o povo estava tendo crescimento. Meu Pai do céu, isso é coisa de Deus, meu irmão. Isso é coisa de Deus, meu irmão.
Se tem alguém te rebaixando, te colocando para baixo, batendo em você com palavras pelas tuas costas, te desejando mal, tendo inveja de você, te criticando, fazendo de tudo para você perder sua bênção. Se tem pessoas tentando atrapalhar a tua vida, essa pessoa está colaborando para o teu crescimento. Porque Deus não vai dar gosto para o inimigo para ver você por baixo, não. Tu está passando por uma fase complicada, mas Deus vai mudar a tua história. Deus vai te colocar por cima. E saberão que perderam tempo te criticando, perderam tempo te caluniando, perderam tempo batendo em você, perderam tempo tentando te defamar. Sabe por que perderam tempo? Porque você cresceu e eles ficaram no mesmo lugar e do mesmo jeito. Estou crendo nessa palavra? Deus vai agir com de repente na tua vida, minha irmã, para tirar essa vergonha do teu nome, para tirar essa opressão de você, viu? Eu profetizo que a paz de espírito entrará no meu e no seu coração, para que haja tranquilidade. Pela fé, você vai conquistar grandes vitórias, porque o momento que você, às vezes passamos, parece que algo quer tomar nossa fé, né? Algo quer acabar com a nossa fé, porque é tanto problema, é tanta dificuldade, que parece que nos prende. Só que Deus vai mudar a situação, viu? Deus vai mudar a situação. Tem bênção grande sendo gerada da parte de Deus para a tua vida. Tem bênção grande da parte de Deus nascendo para a tua vida. Creia e acredite, porque Deus é com você nesse negócio. Deus é com você nesse momento. Amém? Quem está preparado para viver a nova oportunidade de Deus? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O momento está difícil, mas a fé está criando um fundamento. O momento está complicado, mas a minha fé está criando uma base para receber de Deus bênçãos futuras. Eita, meu Deus, é forte. Cadê você que entende essa palavra? Comenta aqui, eu estou entendendo. Só você que está entendendo essa palavra, comenta aqui, ó. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo essa palavra. Aleluia. Porque eu creio que essa palavra tem direção. Tem direção certa. Eu sei que eu não estou pregando aqui sozinho, não. Pode ter poucas pessoas na live, no vídeo, mas Deus está falando com quem Ele quer falar. Irmã Liu Vasconcelos. Amém, minha irmã. Glória a Deus, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Momentos difíceis criam pessoas fortes. Quem impedirá o agir de Deus? Você vai dar a volta por cima. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Nada vai impedir. Não vai ser essa luta, não vai ser essa dor de cabeça, não vai ser essa falta de saúde, não vai ser essa macumbeira, esse macumbeiro, não vai ser essas pessoas aí que não gostam de você, que vai impedir de Deus te abençoar. Só basta você fazer sua parte. Qual é a minha parte, irmão César? É confiar em Deus, usar a fé em momentos difíceis. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima live, se Deus permitir. Amém? Até aqui falou o Senhor. Que Deus continue falando ao teu coração poderosamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.